Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que tenham passado uma boa semana e que tenham vivido a última estratégia que eu passei para vocês, daqueles 5 passos, daquela estratégia poderosa que nós estamos falando já há 2 aulas. E como eu disse para vocês, nós vamos continuar aqui hoje falando da nossa poderosa estratégia para que vocês consigam ter planejamento, consigam fazer as coisas, os seus projetos funcionarem de uma forma fantástica. Tá, nós já falamos aqui de visão de futuro, já falamos de alvos e hoje nós vamos falar de prioridades. Vou dar uma relembrada para vocês. A visão de futuro é aonde você quer chegar, é aquela visão macro, aquela visão grande que você tem que estar lá no futuro, 2, 3 anos à frente. E para chegar a essa visão de futuro, você tem que definir alguns alvos a serem alcançados, que são as placas do caminho que você vai fazer para atingir a sua visão de futuro maior. Muitas pessoas desistem na visão de futuro por achar que ela é muito grande, né? Nossa, eu não vou alcançar isso de jeito nenhum. Outras, quando selecionam os alvos, acham que tem muitos afazeres, muitas coisas a fazer. Como eu disse anteriormente, aqui tem 16 alvos. Mas pode ser muito mais que isso, ou até menos que isso. Mas as pessoas acabam desistindo por achar que não dão conta de fazer isso. Tá. Aí eu disse também para vocês que você não precisa fazer todos os alvos de uma vez. Você vai fazer um alvo por vez. Você não vai daqui para Curitiba, mesmo que for de avião, sem passar por determinados pontos, seguir uma rota, seguir um caminho. E nesse caminho existem placas, existem indicadores que vão te levar a alcançar essa visão de futuro de uma forma correta e de uma forma assertiva. Então hoje nós vamos falar de prioridades. E quando você seleciona um alvo para fazer prioridade, não precisa ser o alvo mais difícil de ser alcançado. Você seleciona o alvo mais fácil para você começar a fazer esse alvo e entrar em ação e fazer as coisas acontecer. Mas antes de falar para vocês como é o planejamento disso, tudo, eu vou dizer para vocês, vou explicar para vocês o que são realmente prioridades. Prioridades são compromissos e afazeres estabelecidos a partir de uma comparação. Ou seja, toda vez que eu defino uma prioridade, eu estou fazendo uma comparação com outra coisa. Isso é uma escolha que você faz. É uma escolha que você faz para colocar naquele momento, que você vai fazer naquele momento, e ele se torna prioridade para você, né? Então, você pode dedicar uma hora, como eu, para preparar um treinamento como esse, uma aula como essa, né? E falar assim, olha, eu vou parar aqui uma hora para colocar os slides em ordem, fazer as coisas acontecerem, né? Vou estudar esse conteúdo para eu poder passar para eles durante uma hora. Ou eu podia pegar, sentar ali no meu sofá, ligar a Netflix e ficar assistindo a Netflix durante uma hora. Então, isso é definir uma prioridade, né? Isso é definir a prioridade. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Mas naquele momento que eu estiver fazendo, aquilo é prioridade para mim. Outra comparação que você tem aqui. Você pode chegar em casa, né, e ir brincar com seu filho, ou dar atenção para sua esposa, ou dar atenção para o seu esposo, ficar sentado ali batendo um papo, jantar junto, tomar um café, ou você pode levar esse trabalho para casa e no momento que seu filho, ou sua mulher, ou seu marido vier falar com você, você vai falar assim para ele assim, ó, agora eu não posso, tem que terminar esse relatório. O que você está fazendo nesse momento? Você está dando prioridade para o seu trabalho e não para as pessoas a qual você ama, né? Então prestem muita atenção, principalmente vocês que têm filho pequeno. Quando seu filho chega e pede para brincar com você, e você diz para ele que você tem trabalho a fazer, você está dizendo para ele a seguinte frase: Filho, você não é prioridade para mim nesse momento. Então prestem atenção nisso. Dê atenção às pessoas que realmente merecem sua atenção ali, que são as pessoas que você ama e que amam você, tá? Outra, vou dar para vocês aqui agora dicas importantes para você conseguir começar a definir as prioridades da sua vida. Não comece nunca seu dia sem saber o que você vai fazer, sem ter um planejamento do seu dia. Ou seja, defina as prioridades hoje que você tem que fazer amanhã. Defina hoje as prioridades do dia seguinte. O que você tem que fazer amanhã, você para hoje no final do dia, 15, 20 minutos, e define essas prioridades. Visita um cliente, fazer um relatório, mandar um e-mail, tudo isso que é prioridade para você, você coloca numa lista, né? Uma lista e conforme você for fazendo, você vai ticando essa lista e falar assim, olha, terminei esse, terminei esse, terminei esse. Você vai ver que seu dia é muito mais produtivo e é muito mais fácil você
terminar o dia com a sensação de satisfação de ter cumprido todas as tarefas que você se colocou. Mas não exagere, não coloque muitas coisas. No máximo, 5 a 6 tarefas. Não deixe, não faça muita coisa. Não queira fazer tudo que você precisa fazer no mesmo dia. Defina as prioridades, as coisas mais importantes que você tem que fazer no dia seguinte. Outra coisa, defina no domingo a prioridade da semana. Se você tem alguns compromissos ao longo da semana que já são do seu conhecimento, para no domingo, finalzinho de tarde aí, 5 horas da tarde, 6 horas. Hoje não tem futebol, não tá passando nada interessante na televisão, a gente está podendo sair muito pouco, não dá para ir ao shopping. Aproveita esse tempo que você tem, dá uma paradinha ali, sabe? 15, 20 minutos, você vai lembrar das suas coisas, defina essas prioridades. Defina, olha, segunda-feira, amanhã reunião, quarta-feira à tarde tal coisa. Já deixa mais ou menos a sua semana programada para que você tenha um norte que você sabe o que vai acontecer naquela semana, que você já consiga se programar para isso. Concentre as prioridades nos momentos mais produtivos do dia. Ou seja, pesquisas revelam que as primeiras horas do dia são as mais produtivas. Então, se você tem alguma coisa chata que você precisa fazer, que você não gosta de fazer, é uma prioridade ali, mas você sabe que tem que ser feito, mas só aquela sensação, puta, eu não gosto de fazer isso, faça ela logo nas primeiras horas da manhã. Porque no primeiro momento, das primeiras horas da manhã, é o horário que nós temos mais energia, que o cérebro está descansado, que nós podemos pensar melhor e resolver a maioria dos problemas. Então, as prioridades, nós costumamos dizer o seguinte: engula o sapo vivo pela manhã, né? Engole logo esse sapo, faz o que tem que fazer, resolve a situação, sabe? Aí o resto do dia flui, que é uma beleza, ele flui com naturalidade. Mas faça, não deixe de fazer. Muitas pessoas dizem que não tem tempo na vida. Fala assim, eu não tenho tempo para fazer nada. Não consigo fazer nada, não consigo. Sabe, eu vivo na correria, sabe? Eu estou aqui, é cliente me chamando, coisas acontecendo que atrapalham o meu tempo. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Às vezes a pessoa sai para fazer um exercício, sai para andar por aí, e de repente ela percebe que está com um problema no coração, sofre até um começo de infarto e vai parar no hospital. Depois que ele fizer o tratamento, o médico sanar esse problema, a medicina sanar esse problema, o médico vai dizer para ele assim, ó, você tem que fazer exercícios físicos para manter a sua saúde, né? Mas até esse dia de acontecer esse problema, a pessoa dizia que não tinha tempo para nada, nem para ele mesmo. E a partir do momento que acontece isso, o médico fala isso para ele, ele vai achar tempo para caminhar meia hora, para se cuidar, para cuidar da saúde, né? E ele vai priorizar a saúde dele. Então, gente, pensem no seguinte: você é o projeto mais importante da sua vida. A sua vida é o projeto mais importante. A empresa, você criou ela e você pode vender. Se essa empresa vier a falir, você vai continuar. Sabe? Se essa empresa falir, você vai continuar. Se você vender ela, você vai continuar. E todo empresário deveria pensar em criar um negócio para que esse negócio seja vendido, para que gere para ele uma renda e lucro, né? Ele não deveria ficar a vida inteira nesse projeto. A maioria dos grandes empresários, eles criam projetos, fazem as coisas acontecer, arrumam a empresa e quando essa empresa está lucrativa, ele vende a empresa. Ele não fica com a empresa para ele, mas ele cuida da vida dele. Então vocês devem cuidar, priorizar principalmente a saúde de vocês. Prestem atenção nisso. Prestem atenção na saúde de vocês. Prestem atenção na vida de vocês. Não deixe isso para depois, porque senão, de uma forma ou de outra, você vai ter que parar para cuidar da sua vida. Então, cuide agora dela para que você tenha longevidade e tenha a saúde e energia necessária para fazer os outros projetos da sua vida terem sucesso. Ok? Separe um dia ou uma hora por dia ou 1, 2 horas por dia para ficar com seus familiares, cuidar das pessoas que estão próximas a você e dar a atenção necessária a eles. Não deixe isso passar, sabe? Porque muita gente chega lá no leito do hospital, e eu vou contar daqui a pouco, chega lá no leito do hospital e eu vou dizer para você o que eles pedem. Christian Barbosa, esse rapaz aqui, ele é o criador do livro A Tríade do Tempo. Ele é uma autoridade no Brasil e posso até dizer que no mundo em questão de gestão de tempo, né? E ele divide o tempo em 3 esferas: a esfera da urgência, a esfera da importância e a esfera das circunstâncias. Urgência, importância e circunstâncias. A esfera importante é tudo aquilo que você deve fazer.
São coisas que você sabe que tem que ser feitas. Né? E essas coisas não podem ser deixadas para depois. Você tem que fazer ela. Porque quando você procrastina e acaba deixando ela para depois, ela se torna urgente. Aí você vai ter que resolver de qualquer jeito. E no momento que ela se tornou urgente, vai te gerar estresse, vai te gerar nervosismo, você vai fazer de qualquer jeito, vai sair correndo para resolver e as coisas não saem de acordo com o que você queria. Né? Você vai viver apagando incêndio. E as circunstanciais são aquelas coisas que roubam seu tempo, ou seja, coisas que você está fazendo que não deveria estar fazendo. Por exemplo, conversando no WhatsApp coisas que não tem nada a ver com o seu trabalho. Olhando redes sociais que não tem nada a ver com o seu trabalho. Parar para assistir um Netflix enquanto você deveria estar trabalhando. Então, todas essas coisas, sabe? Atender aquele amigo que é cheio de coisa urgente e pedindo auxílio para você para resolver os problemas dele. Aprenda a dizer não, tá? Não esqueça disso. Aprenda a dizer não. Então, as coisas circunstanciais são as coisas que tomam seu tempo e você está fazendo e não percebe. E dentro do nosso treinamento, nós temos um teste que nós fazemos para descobrir em qual esfera você mais vive. Se você vive mais na importante, se você vive mais na urgente e mais nas circunstanciais. E pasmem em uma coisa, eu já fiz esse treinamento para mais de 200 empresas aqui em Santo André. A maioria delas, eu posso dizer que 90% dos empresários ou estão na esfera da urgência ou estão nas esferas circunstanciais. As duas ocupam mais tempo na vida deles do que as esferas importantes. Quando você consegue colocar as coisas importantes em primeiro lugar e fazer com que elas aconteçam, né, e prestar atenção para que elas aconteçam, você não vai deixar de viver na urgência e vai deixar de viver na circunstância. E mais engraçado ainda, quando você resolve isso, sobra tempo para fazer as circunstanciais, aquelas coisas que você gosta de fazer, mas que não tem nada a ver com o seu trabalho. Sobra tempo para isso, tá? Então prestem muita atenção em como priorizar as coisas importantes na sua vida. Como eu disse ali atrás, muitas pessoas, isso aqui foi uma pesquisa realizada em algumas faculdades americanas, que dizem o seguinte, que a maioria das pessoas no leito de morte ali em estado já terminal perguntaram para ela o que ela gostaria de ter o que ela gostaria de ter na vida dela, o que ela gostaria naquele momento. A maioria delas disse o seguinte: eu gostaria de ter mais tempo para poder abraçar a minha família, para poder dizer a eles que eu amo, né, para falar com meus filhos, para poder abraçar meus netos. A maioria fala isso. Então, priorizem o tempo, deem importância para as coisas importantes da sua vida, para que elas não se tornem urgentes, porque quando chega nesse momento aí da vida da gente, não tem mais tempo. Aí você vai ter que, sabe, as coisas urgentes já foram. As pessoas até ligam, ó, vem aqui despedir do seu pai porque ele está morrendo. Então sabe, é urgente, tem que sair correndo, largar tudo que eu estou fazendo para resolver, falar para meu pai pela última vez. Isso aconteceu comigo, tá, gente? Aconteceu comigo. Então, prestem atenção nas coisas importantes da vida de vocês. Priorizem principalmente a sua saúde. Não esqueçam disso. Por que que eu bato muito nisso? Porque quando você deixa de priorizar a saúde, o resto vai por água abaixo. O resto vai por água abaixo. Então prestem atenção, tá? Então aqui já foi dada a quarta parte para vocês da nossa estratégia. Já falamos de visão de futuro, já falamos de alvo, como fazer as prioridades, dei algumas dicas de prioridades para vocês. E a semana que vem eu vou mostrar uma ferramenta para vocês fazerem o planejamento disso tudo e como vocês colocam isso planejado para que vocês consigam definir suas prioridades, seus alvos e a sua visão de futuro. Bacana? Muito obrigado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande sucesso a todos aí. Um grande abraço e muito obrigado mais uma vez.